Capítulo 5, que é o nosso, sempre vai ser o nosso texto base, tá? De todas as lives. Nós estamos baseando a mensagem neste texto. Capítulo 5 de João, versículo 39. Versículo 39. Está escrito assim: vocês continuam a examinar as Escrituras por pensar que nela terão vida eterna. Essas mesmas Escrituras dão testemunho a meu respeito. Vou ler o 40. 40 diz assim, ele diz assim: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Amém? Aqui Jesus ele é bem enfático, né? Bem claro. Quando ele fala, as Escrituras testificam de mim, ele está lá. Porque os judeus, a lei foi dada aos judeus, foi confiada aos judeus, porém a lei não é dos judeus. Eu não sei se eu disse para vocês na live passada que a lei foi dada no deserto por um motivo muito especial. Por que no deserto? Porque se Deus concede a Israel a lei na terra de Canaã, depois que o povo de Israel fosse introduzido dentro da terra de Canaã, Israel se sentiria o detentor da lei, ele se sentiria o dono, ele se sentiria o patenteador da lei. Sem Israel ser introduzido na terra e a lei ser dada dentro da terra para Israel, Israel já se sente dono da lei de Deus. Imagina se a lei fosse dada dentro da terra de Canaã para Israel. Então, irmão, por que Deus ele deu a lei quando o povo estava no deserto? Porque Deus sabe que todo ser humano um dia ele vai ter que passar pelo deserto da vida. E o deserto é o lugar, sim, de ouvir a voz de Deus. Todos aqui que estão na live sabem que Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu me esqueci de pesquisar novamente esse texto para vocês. A palavra original lá é do deserto. Do nome do deserto, o deserto que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás, ele tem um nome específico. E o nome específico no original é lugar de ouvir a voz. Então, o propósito do Espírito de Deus, ao enviar Jesus para ser tentado no deserto, não foi só para ser tentado, mas foi principalmente para ouvir a voz do Pai. Então isso prova que todo homem ele vai ter que ser conduzido para um deserto, para que nesse deserto ele ouça a lei de Deus. Ele aprenda a lei de Deus e a partir de então ele comece a praticar a lei de Deus. Porque Jesus, quando ele fala para os mestres da lei, vocês creem, vocês confiam, vocês julgam ter na lei a vida eterna. E eles não estavam errados. A lei, a vida eterna está na lei, mas a vida eterna não são só as palavras escritas, é o significado das palavras. A vida eterna está no significado das palavras. Hoje eu vou passar para vocês aqui o significado. Eu falei para vocês na live passada que o Messias, Jesus, o Messias, ele está revelado até mesmo, pelo menos em 90% das genealogias da Bíblia. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano, e Beltrano gerou o outro, e foi gerando, e foi gerando, e foi gerando. 90% dessas genealogias que fala de nomes de fulano que gerou ciclano é uma profecia a respeito de algum momento da vida do Messias. Então, a vida eterna está no significado das palavras.
da Bíblia. Jesus está codificado, ele está atrás do significado de cada palavra da Bíblia, cada personagem da Bíblia, cada herói da fé. Ele está lá. O momento de cada herói da fé. Existem momentos específicos da vida de heróis da fé que mostram o Messias ali, mostra o propósito de sua vinda, o propósito de seu nascimento, mostra o propósito central, o plano central de Deus. Então aqueles judeus não estavam enganados, eles não estavam errados. A vida eterna está na palavra. Mas o que Jesus está falando para eles? Vocês não entenderam quando esse tempo chegou. Jesus está pregando para eles, esse tempo chegou. E vocês, aí diz no 40, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque se vocês julgam que na palavra está a vida eterna, eu sou a palavra. Eu sou a lei de Moisés. Eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Então olhem para mim. Venham a mim para que vocês tenham vida eterna. A Bíblia, João vai dizer que muitos deles, judeus, mestres da lei, líderes, até reis daquela época, pessoas importantes, creram no Messias, sabiam que ele era o Messias, que Jesus era o Messias, mas eles amaram mais a glória deste mundo do que a glória de Deus que está em Jesus, o Messias. Então, ele está repreendendo eles, dizendo: venham a mim, vocês não querem vir a mim, eu estou pregando, eu estou falando para vocês que eu tenho a vida eterna para oferecer para vocês, mas vocês não querem vir a mim. Eu quero falar hoje com vocês num tema muito específico que está aí no tema da nossa live. Yeshua, o nosso grande descanso. Ele é o grande descanso, porque hoje eu vou falar de um herói da fé chamado Noé. Vocês conhecem muito Noé, o Noé da arca, do dilúvio. Amém? Eu vou usar aqui com vocês hoje o capítulo de número 5 de Gênesis. Se você tiver uma Bíblia aí, abra aí no capítulo 5 de Gênesis, rapidinho. Ou se não, apenas ouça. Capítulo 5 de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 28. Versículo 28. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 28. Olha só isso aqui. O Messias está aqui. Jesus está nessas escrituras que eu vou ler para você aqui. Quando eu terminar de ler essa escritura, você vai falar assim: não é possível. Esse irmão está ficando doido, ele está lendo muita Bíblia, está orando muito, ele tá indo muito na igreja. Não, ele está ficando maluco, igual esses crentes biruta aí da internet. Você vai ver que o Messias está aqui com certeza. Capítulo 5, versículo 28 de Gênesis está escrito assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noá, ou Noé, que significa descanso. Noé significa em hebraico descanso. Pois disse: este nos consolará de nosso trabalho, do serviço pesado que realizamos com nossas mãos, para tirar do solo amaldiçoado por Deus. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos, então morreu. Aí você pode me perguntar: irmão, pelo amor de Deus, você está ficando maluco? Onde que está o Messias nessa escritura? O Messias vai estar na genealogia de Adão. E quando chegar aqui em Noé, ele vai ser
O Messias, ele vai ser o 10º da geração de Adão. Ele vai ser o Noé. Quando você pega a genealogia de Adão no capítulo 5, eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Quando você pega os cabeças da geração, porque a Bíblia vai falar, fulano gerou outro fulano. Então sempre vai ter os cabeças da geração. Né? O Lameque foi o cabeça da geração dele. Então ele vai gerar Noé, que vai ser o cabeça da geração. Mas houve outras pessoas que vieram antes. Eu listei aqui para você os nomes e o significado de cada nome. Tá certo? No significado dos nomes da genealogia de Adão é que vai existir uma profecia sobre o Messias. Vai existir uma profecia sobre ele ser aquele que dará descanso. Lameque falou, esse menino que está nascendo de mim, esse menino que eu gerei, ele nos consolará de todo o trabalho árduo, todo o trabalho pesado que realizamos com nossas mãos para tirar do solo amaldiçoado por Deus. Ele vai nos trazer descanso, ele vai trazer consolo, ele vai trazer alívio para nós. Então, partindo de Adão, olha que interessante. Adão gerou Sete. Sete gerou Enos. Depois de Enos vai vir Cainã, Malalel, Jared, Enoque. Lembra do Enoque? Que foi trasladado, foi levado para Deus, andou 300 anos com Deus, Deus o levou para si, de tão perto que ele estava de Deus. Aí depois de Enoque veio Matusalém, que foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Depois de Matusalém veio o pai de Noé, que é Lameque. E depois de Lameque vem Noé. Eu quero trazer o significado de cada nome para você. Olha que interessante. Adão, que na verdade em hebraico é Adam, significa homem. Seu filho Sete significa apontada. O seu filho Enos significa mortal. O Cainã significa desgraça, ou pena, ou aflição. Malalel significa o santo de Deus. Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Aleluia. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa desesperado. E Noé significa descanso. Meu irmão, eu fiquei todo arrepiado. Quando você pega todos os nomes traduzidos do original hebraico para o português, e você coloca em sequência, e você faz uma pequena adaptação apenas, eu acho que de gramática, não sei aí, os professores da live que vai saber explicar isso, mas um ajuste para dar sentido à frase. Olha o que vai acontecer, olha que profecia a respeito do Messias que vai sair aqui, ó. Você ligando os nomes, ó. Ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o Santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado o descanso. Amém? Isso aqui é lindo demais, pelo amor de Deus. Isso está dentro da genealogia de Adão. Essa profecia, todo este texto aqui, todo este poema que a genealogia de Adão, ela forma com os nomes, ela está apontando para alguém. E esse alguém não é Abraão, esse alguém não é Isaac, esse alguém não é Jacó, esse alguém não é nenhum dos profetas. Esse alguém não é nenhum dos heróis da fé, não é nenhum sacerdote da época de Moisés, não é Moisés, não é Davi. Por mais que todos esses homens são tipologia de Cristo, nós vamos falar ainda sobre esses homens. Mas olha que eu vou ler para você de novo. São os nomes da genealogia de Adão, tá aqui, ó. É os nomes da genealogia, dos cabeças da genealogia de Adão. Ao homem está apontado uma mortal aflição.
Mas o Santo de Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado o descanso. Está apontando para alguém, esse alguém se chama Yeshua, o Messias. Se chama Jesus. Jesus, o Messias, o Nazareno. Aquele que morreu na cruz. Aquele que sacrificou sua vida. Aquele que derramou sangue por mim e por vocês. Ô evangelista, me prova isso com outro texto. Provo. Mateus capítulo de número 11, versículo 25. Jesus é o descanso. Jesus é o 10º. E nós sabemos que 10 é uma espécie de fechamento, né? É o número que fecha uma série de outros números. É um número que fecha uma etapa, né? 10 é um número inteiro que fecha uma etapa de outros números, uma série de outros números. Então 10 é o fechamento. O que eu quero dizer com você? Que o décimo da geração, que é Noé, o 10º da geração, que significa descanso, é ele que vai fechar a profecia. É ele que vai cumprir a profecia. O pai dele diz isso. Ele vai cumprir um grande propósito. E este propósito é trazer descanso para a terra. E esse descanso vai vir com a salvação pela arca, né? Aqui esse texto ele tem um cunho escatológico, ele tem um apontamento escatológico do fim, né? Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Então Mateus capítulo 11, versículo 25, olha só o que o Messias vai dizer às pessoas. Ele está dizendo isso para o povo, não é para a liderança. Ele está dizendo isso não é para os mestres da lei, não é para os rabinos, não é para os sacerdotes, para os reis. Ele está dizendo isso para o povo simples, para quem está ali. Ele vai dizer isso aqui, olha, capítulo 11 de Mateus. Deixa eu pegar aqui, minha Bíblia estava em João. Mateus 11. Quem está entendendo esse negócio, esse mistério? Capítulo 11 de Mateus, versículo 25, está escrito assim: naquela ocasião, Yeshua disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sofisticados, dos sábios, né? E educados, e as revelaste às pessoas comuns, às pessoas simples. 26, sim, Pai, eu te agradeço, porque por teres desejado agir assim. 27, meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho desejar revelá-lo. 28 é o nosso versículo. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Versículo 29, tomem sobre vocês meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão em mim descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você ouviu isso? Lá atrás ele disse assim: meu Pai entregou todas as coisas a mim. Em outro texto ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outra ocasião ele vai dizer assim: o Pai me deu poder para entregar a vida ao mundo, para dar vida eterna ao mundo. Eu tenho poder de dar a vida,
e tem o poder de tomá-la de volta. Ninguém tem poder de tomar a minha vida. Eu sim tenho o poder de dar e de tomar de volta, porque o Pai me deu essa responsabilidade. O Pai me ordenou fazer isso. Então sobre Jesus estava e está a grande responsabilidade e a grande autoridade de dar a mim e a vocês que estão nessa live o verdadeiro descanso que nós estamos procurando, o verdadeiro alívio para a nossa alma, descanso para a nossa alma, que tanto nós precisamos. Ele é o 10º da geração, ele é aquele que fecha a profecia. Ele é aquele o qual a profecia sobre o descanso se cumpre. A profecia do descanso, do verdadeiro descanso para a terra, para o verdadeiro descanso para a humanidade, se cumpre na plenitude do tempo dos dias de um homem chamado Jesus, o Messias. É Ele que nos dá descanso. É Ele que faz a nossa alma descansar. É Ele que alivia. É Ele que nos alivia da mortal desgraça, da mortal pena, da mortal aflição. Ele é o homem apontado para morrer pela humanidade, para tomar sobre ele a mortal aflição. Você sabia que hoje você pode orar, dobrar o seu joelho e orar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho mais que sofrer a mortal aflição. Eu não tenho que sofrer mais a mortal aflição do pecado. Porque Isaías disse, meu irmão, o profeta Isaías, o profeta messiânico, o homem que mais profetizou sobre Jesus se chama Isaías. No capítulo 53 do seu livro, do profeta Isaías, ele diz: por causa de suas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa aflição, e o castigo que me traz a paz, o castigo que me traz o descanso, estava sobre ele, e pelas feridas dele eu sou curado, eu sou sarado. Então você pode hoje orar aí onde você está diante de Deus e dizer: Deus, eu não preciso mais sofrer o peso do pecado. Eu não preciso mais andar sobre um jugo pesado mais que a mim mesmo. O jugo que eu não suporto, um jugo muito maior do que eu posso suportar. Eu não preciso mais carregar esse jugo, porque Jesus, o Messias, ele já levou sobre ele já carregou o jugo da cruz, a cruz pesada. Você sabia que a cruz, ela tinha no mínimo 2 vezes mais o peso do próprio Jesus. Ele carregou 2 vezes mais o seu próprio peso, porque aquela cruz que Jesus carregou foi uma cruz feita para um homem chamado Barrabás. E Barrabás, segundo os historiadores, Barrabás era um revolucionário, era um homem de guerra, era um homem forte, era um homem que tinha um físico muito forte, muito resistente, e era um homem alto. E Jesus, pelas descrições bíblicas, poucas descrições bíblicas que a gente tem, ele não vai ser um homem de grande estatura, ele não vai ser um homem de um físico exuberante. Não, a Bíblia, o próprio Isaías vai dizer que ele é um homem, Jesus, ele é um homem experimentado nos trabalhos, ele seria um homem de dores, ele seria um homem que, quando ele tocasse uma pessoa, ele tomaria a enfermidade daquela pessoa para ele. Então Jesus não vai ser um homem muito forte fisicamente. Então a cruz que Jesus carrega é uma cruz que tem 2 vezes mais o seu próprio peso, mas ele carregou. A Bíblia diz que quando ele está indo na direção do Gólgota para ser crucificado, irmão, ele vai cair algumas vezes por causa do peso da cruz. Jesus foi preso na noite anterior. A última refeição que Jesus havia ingerido foi na ceia com seus discípulos. Depois dali, Jesus não comeu mais nada, Jesus não bebeu mais nada. É por isso que quando chega na cruz, às 3 horas da tarde, ele vai dizer: eu tenho sede. Porque ele não come nada, ele não bebe nada. A partir do momento que ele é preso, ele não come nada e ele não bebe nada. Ele vai passar a noite inteira preso, em claro.
vai vir amanhã, ele vai ser julgado na madrugada. Vai passar toda a manhã, de manhã, ele é preso, é julgado, é crucificado, e ele fica mais ou menos das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, crucificado, sem comer e sem beber nada. Então, ele carregou o peso da cruz, ele levou sobre ele. Então, hoje você pode dizer a Deus: eu não preciso carregar mais o peso do jugo, dessa mortal aflição, dessa mortal pena. Eu estou sofrendo a pena ainda, eu estou sofrendo o peso da pena ainda. Mas você não precisa, meu irmão, você não precisa, minha irmã, sofrer o peso da pena. Você não precisa servir a Deus com peso agora, porque Jesus disse: o meu jugo é suave. Jugo ali não é uma madeira, jugo ali não é um balde, não é nada disso. Jugo ali são os princípios da palavra. Jesus está falando ali sobre princípios de palavras que fazia pesar a alma do povo, que era o ensinamento dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, que não conseguia traduzir na sua íntegra a mensagem que Moisés deu para eles acerca do Messias. Eles não conseguiam explicar o Messias para o povo. Então isso fazia a alma do povo pesar. O povo espiritualmente andava cabisbaixo. O povo espiritualmente andava com peso em sua alma. E muita gente, mesmo indo na igreja, muita gente mesmo frequentando o culto, muita gente mesmo estando na igreja todos os dias, muita gente sacrificando muitas coisas, ainda continuam pesados, ainda continuam sofrendo pena, ainda continuam sofrendo a mortal aflição, porque não entenderam que o verdadeiro descanso, ele não encontra mais em uma campanha de uma igreja, ele não encontra mais o descanso em uma festa religiosa, ele não encontra mais o descanso em sincretismo religioso, em legalismo, em ordenanças de homens, criada por homens. O verdadeiro descanso você encontra em Jesus Cristo. Estando aonde você está, fazendo o que você está fazendo, você encontra nele o verdadeiro descanso. Aleluia, louvado seja o Senhor. É nele que você encontra o verdadeiro descanso. Não adianta você correr de um lado para o outro, tentando encontrar alguma coisa para te saciar. O ser humano, ele anda sempre com pressa, mas sempre atrasado. O ser humano tem buscado suas satisfações nas coisas. Você já percebeu que muitas vezes, muitas pessoas, ele busca várias coisas. Jesus, ele vai explicar isso, ele vai dizer: não andeis solícitos. O que é andar solícito? Andar solícito, andar solicitando as coisas, querendo ganhar, querendo almejar, querendo galgar, querendo conseguir as coisas. Isso é andar solícito. Andar solícito é andar ansioso, é andar preocupado. Andar solícito é achar que amanhã você não vai conseguir. Se você não chegar ao amanhã, se você não conseguir hoje, amanhã você vai se esborrachar na vida. Você vai ser a pessoa mais infeliz da vida. Mal sabendo você que você pode descansar, porque o próprio Jesus falou: não andeis solícitos com que haveis de comer, com que haveis de beber, com que haveis de vestir, com que haveis de calçar, porque não é o corpo mais importante do que o alimento. Não são mais importante o corpo do que a roupa. Vocês são pessoas de pequena fé, porque olhem para os pássaros, eles voam no céu. E eles não se alimentam só, quem dá alimento para eles é o Pai Celestial. Olha para os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam, nem compram, mas o Pai os sustenta. Olha a beleza desses lírios. Nem Salomão viveu em tanta glória como a beleza desses lírios. Assim também vocês precisam confiar, como a planta depende de Deus, como o pássaro depende de Deus, como a planta precisa de um processo de espera, de confiança, como o pássaro precisa de um processo de espera e de confiança
para ser alimentado. Eu e você também precisamos deste processo de descanso que nós só vamos encontrar no Messias chamado Jesus. Aleluia. Aleluia. Então as pessoas estão indo de um lado para o outro, trabalhando, deixando suas famílias em casa. Salmo 127, inútil vos será, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Inútil vos será, bem cedo levantar e penosamente trabalhar, e comer o pão de dor, e comer o pão com dor, e comer o pão sozinho, se assentar à mesa e não ter ninguém, não ter esposa, não ter filho para te acompanhar na refeição, porque já foram dormir, porque você trabalhou tanto, correu de um lado, correu para o outro, porque eles cansaram de esperar, foram dormir, e agora você tem que tomar sua refeição só. Você tem que tomar sua refeição só, porque você tem corrido atrás de tantas coisas e tem se esquecido do mais importante, que é confiar em Jesus, que é descansar na vida que Jesus tem para te dar, na vida eterna que Jesus tem para te dar. As pessoas estão correndo de um lado para o outro. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de trabalhar, não estou dizendo isso não. Eu não estou dizendo que você tem que pegar tudo que você tem e doar para a igreja. Eu não estou dizendo isso não, porque isso é coisa da igreja católica lá dos tempos dos apóstolos. Dó que você tem que ser renúncia, tem que ser pobreza. Uma das penitências do cristão é a pobreza. Mas dá para mim. Dá para mim a sua riqueza e fica pobre. E hoje essa ideologia está entrando na igreja. Dá tudo que você tem. Dá tudo que você tem e fica pobre. Seja quebrantado, seja humilde. Dá tudo que você tem para nós. Seja humilde que Deus vai te aceitar. Mas eu quero dizer para vocês aqui, quero denunciar isso até. Isso é uma mentira de Satanás. São falsos profetas. Dê o seu dinheiro se você quiser dar. Dê o seu tempo se você quiser dar. Dê o seu recurso se você quiser dar. Dê a sua saúde se você quiser dar. Ninguém tem que te obrigar a nada. Ninguém tem que te forçar a nada. Porque Deus falou pela boca do profeta. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. É pela minha ação, diz o Senhor. Então esse negócio de dar tudo e ficar pobre para ser aceitado por Deus, isso é mentira. Isso é ludibriação dos homens. Isso é legalismo, meu irmão. Isso é legalismo, que você tem que sair disso, eu tenho que sair disso, o povo tem que sair disso, o povo tem que virar as costas para isso. Porque não adianta eu dar tudo, eu ganhar o mundo todo e perder minha alma. Não adianta. Perder minha casa, perder minha família. Não adianta. Então nós precisamos descansar em Jesus. Precisamos confiar em Jesus. Amém? Amém? Não andeis solícitos. Descansa. Ele é o descanso. Ele é o verdadeiro descanso. Ao homem está apontada uma mortal aflição, mas o Santo de Deus descerá ensinando. Ele desceu. Ele disse, eu desci do céu. Eu desci do céu para mostrar a vocês, para dar a vocês a vida eterna. Eu desci do céu. Ele é o Santo de Deus. Pedro é que vai dizer isso. Jesus vai perguntar para eles o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Uns dizem, tu és o Jeremias ressuscitado. Tu és até João Batista ressuscitado. Tu é um dos profetas. Jesus pergunta para eles, e vocês quem diz que eu sou? Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Santo de Deus. Tu és o Messias, o Santo de Deus, que desceu do céu. Ele desceu do céu para nos dar descanso, meu irmão. Ele desceu do céu para trazer descanso para minha alma, para sua alma, querido. Talvez você está muito solícito. Há pessoas que estão com síndrome do pânico de tanto estar solícito. Há pessoas que estão com crise de ansiedade porque estão andando solícitas demais. Há pessoas que estão entrando em depressão porque estão solícitas demais. Há pessoas que estão vendo vulto dentro de casa porque estão solícitas demais.
Há pessoas que estão perdendo o sono porque estão solícitas demais. Há pessoas que há vários dias não dormem direito porque estão solícitas demais. Estão preocupadas, estão ansiosas demais. Há pessoas que estão buscando resposta no lugar errado. Há pessoas que estão buscando resposta na religião. Há pessoas que estão buscando resposta em objetos, em apetrechos. Há pessoas que estão buscando resposta em atalhos, no azeite ungido no monte, na água orada. Há pessoas que estão buscando resposta da vida eterna no lenço ungido que veio de Israel, na plantinha que foi pega lá no monte no dia que foi orar. Oh, acorda! Acorda, gente, em nome de Jesus. Acordem, meus queridos. Acordem! O descanso está aqui. A verdadeira alegria está na palavra do Senhor. Se você não conhecer o que Deus tem para você dentro desta palavra, não adianta você orar a vida toda no monte. Não adianta você ir todos os cultos da sua igreja. Não adianta você viver orando se você não entender que você precisa meditar nisso aqui. Você precisa olhar para Cristo. Jesus falou, quem olhar para Ele, o Filho do Homem será levantado na estaca. Quem olhar para Ele receberá a vida eterna. Quem olhar para Ele será salvo. É Ele, única e exclusivamente Ele, nada mais salva. O lenço ungido não salva. O azeite orado não salva. A plantinha ungida, o fruto ungido não salva. Às vezes eu fico pensando, gente, como que as pessoas ainda continuam acreditando nessas coisas. Ah, mas foi o pastor fulano de tal, foi o homem de Deus fulano de tal que orou. Não importa! Não foi ele que morreu na cruz do Calvário para salvar sua alma. Acorda! Acorda em nome de Jesus. Você está procurando descanso no lugar errado. Você está procurando descanso na pessoa errada. Você precisa ir até o 10º da geração, que é Noé, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode salvar você dessa angústia. Você é crente. Você é crente, mas anda angustiado. Por que você anda tão angustiado se você é crente? Por que você anda tão angustiado se você é crente? Por que você anda tão assoberbado, tão preocupado, tão ansioso se você é crente? Por que você anda tão enfermo, tão doente se você é crente? Você vai todo dia na igreja, você continua sendo doente. Você continua sendo enfermo. Você continua tendo medo da vida, tendo medo das coisas. Você continua tendo medo de desafios. Por quê? Se você vai todo dia na igreja, por que você faz toda campanha você está lá? Toda festa você está lá. E você anda preocupado, anda doente, anda enfermo, anda murmurando, reclamando de tudo. Por quê? Porque você ainda não entendeu que a verdadeira satisfação e descanso está na palavra. Está na palavra. A verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas o Senhor está onde? Na palavra. O Senhor não está nas festas. Jesus, um dia os irmãos dele falou assim, quem quer ser conhecido não fica ocultado. Quem quer ser conhecido não fica à espreita, sozinho, dentro de casa. Ele tem que sair para as pessoas conhecer ele. Vai na festa para todo mundo te ver, já que você é o Messias. Jesus olhou para eles e falou assim, não, esse é o tempo de vocês, a minha hora não chegou ainda. Vocês querem ser conhecidos? Subam vocês para a festa, o meu tempo ainda não chegou. Quando o meu tempo chegar, eu vou me manifestar. Aí a Bíblia diz que ele subiu, mas ele subiu oculto para as festas. Mas ele é tanto o descanso para a humanidade, que quando ele chegou na festa, a presença dele não podia ser uma presença que não podia ser notada pelas pessoas. As pessoas começaram a notar a sua presença.
E uns diziam para o outro assim, não é esse o chamado Messias? Não é esse aquele que opera milagre? Não é esse aquele que falou que veio para salvar, para dar vida eterna para a humanidade? Ah, ele ali. Os líderes de Israel não estão procurando por ele, para prender ele, para matar ele? Ah, ele ali. Por que ninguém o prende? Porque não chegou ainda a hora dele. Então, irmão, às vezes nós estamos preocupados, né, com isso, de chegar a nossa hora, né? Ah, minha hora não chega logo, a minha bênção não chega logo, o meu milagre não chega logo. Aí eu pergunto, e se não acontecer o que você tanto quer? E se não acontecer o que você tanto almeja, o que você tanto deseja? Você vai ficar, sabe o quê? Desorientado, porque você colocou a sua esperança no homem. Você colocou a sua esperança naquilo que é errado, naquilo que não pode trazer descanso para você. Você não colocou a sua esperança em Cristo. Você não colocou a sua esperança no Messias. Eu falei para você, para nós encerrarmos, que essa mensagem sobre Jesus ser o Noé, ser o descanso, ela tem um cunho escatológico para os últimos dias. Vai chegar um dia em que o descanso vai selecionar as pessoas. Aqueles que confiaram vão receber o descanso eterno. Mas aqueles que não confiaram, nessas palavras que eu estou falando para vocês aqui, eles vão receber em sua existência a mortal aflição, a desgraça, a pena, a mortal aflição para sempre. Eles vão viver a mortal aflição para sempre. Aqueles que não confiaram. Mas aqueles que confiaram vão viver o eterno descanso, que é a vida eterna ao lado de Deus. Quem vai dizer isso é o próprio Jesus. E é interessante que ele vai falar exatamente usando Noé como exemplo. Vai usar Noé como exemplo. Mateus, capítulo de número 11, versículo 36. Nós vamos encerrar com esta palavra. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, dá um joinha aí nessa live. Há pessoas que estão doentes em seu físico porque estão extremamente preocupadas. Há pessoas que estão doentes, estão desnorteadas. Ela tem coisas para realizar, coisas para fazer, mas não consegue. Ela não tem força, não tem ânimo. Sabe por quê? Porque não estão descansando em Jesus. Não estão centralizando o seu descanso em Jesus. No Noé, no Noah, o descanso. Então, capítulo 11 de Mateus, versículo 36, está escrito assim: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. 37, porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias do homem chamado descanso. Vou te situar aqui. Vou te dar aqui uma pincelada do contexto. Vou contextualizar você. Os dias antes do dilúvio estavam sendo dias terríveis. Capítulo 6 de Gênesis. A terra está totalmente contaminada de iniquidade. O sangue inocente está sendo derramado por criaturas que foram geradas pelos anjos com as filhas dos homens. Gigantes terríveis, criaturas que você não pode imaginar, sequer pensar que existiram. Criaturas carnívoras, criaturas que bebiam o sangue dos homens. Estão na terra antes dos dias do dilúvio. Um dos propósitos do dilúvio é exatamente isso.
esses seres que estão na terra devorando tudo que vê pela frente, matando, pisoteando os homens. Os homens clamaram a Deus. Poucos clamaram a Deus, pediram socorro, e Deus olhou para a terra e viu que a terra estava banhada em sangue, em iniquidade, em perversidade, em maldade. A terra se encheu de iniquidade. Então Deus olha para a terra e acha graça em um homem, chamado Noé, chamado Descanso. E ele diz: chegou o tempo de cumprir em Noé o fechamento da profecia. Vou enviar o dilúvio. Por causa disso, Deus envia o dilúvio. E Jesus vai dizer assim: nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e se dando em casamento até. Ô meu irmão, ouça o que eu vou te falar. Diante de Deus existe um até. Diante de Deus existe um até o dia. Existe um dia específico que se chama hora zero, que se chama hoje. Esse dia que está diante de Deus, que vai se manifestar, se chama hoje. Porque está escrito: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, na verdade, se você for analisar muito bem, o amanhã não existe. Porque, por exemplo, você vai dormir, daqui um pouquinho você vai dormir à noite, o outro dia vai ser hoje. Então é mais ou menos como se o amanhã fosse uma ilusão. É por isso que Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o hoje, porque o que Deus está realmente interessado é no agora. É no seu respirar agora. É na sua decisão agora. Então Jesus disse, eles bebiam, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então vai haver um dia que o povo de Deus vai entrar na arca. Eu e você, onde estaremos? Em que posição que nós estaremos? Ao lado do pastor? Achando que o pastor é o seu descanso? Achando que o líder religioso é o seu descanso? Achando que a placa da sua igreja é o descanso? É a salvação? Meu irmão, vigia, converta-se o seu entendimento da Escritura. E eles não perceberam nada. As pessoas estão totalmente desapercebidas, buscando lá, cá, correndo de um lado para o outro, totalmente desapercebidas. Até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. Será exatamente assim. Vai se manifestar o arrebatamento. E as pessoas não vão perceber quando as pessoas forem arrebatadas para perto de Jesus. E este tempo está tão próximo que talvez você não possa imaginar. Está muito próximo. As profecias estão se cumprindo. Irmão, o livro de Daniel está quase completo, fechado em suas profecias. O livro dos profetas, as profecias acerca dos últimos dias, está quase fechado. Alguns chegam a afirmar que está 90% das profecias cumpridas. Jesus está às portas. Então nós precisamos nos converter. Nós precisamos parar de nos firmar no homem, parar de nos firmar nas coisas e nos voltar única e exclusivamente para Jesus. Você que está me ouvindo nessa live, nós vamos terminar agora. O último texto eu acabei de ler, explicar para você. Eu quero aplicar esta palavra agora, dizer, meu irmão, em nome de Jesus, desperta, faça, irmão, principalmente da sua própria casa, uma igreja.
Faça principalmente do seu próprio lar o principal lugar de cumprir os mandamentos de Deus. Não estou dizendo que você não tem que ir a uma casa de oração. Não, vá a uma casa de oração, mas não tenha só isso como seu único refúgio, não. Tenha principalmente a sua casa, a sua família como templo de Deus, porque templo não é um lugar de quatro paredes. Templo são as pessoas. Apocalipse diz que Deus habitará com o seu povo será o seu templo e ele será o Deus deles. Eu e você somos o templo de Deus, somos a morada de Deus. Então aonde você estiver, a presença de Deus vai se manifestar. Não é aqui, não é num monte e nem no outro, não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é em Jericó, não é em Nazaré, não existe local agora específico para sentir a presença de Deus. Vá aos cultos da sua igreja, frequente, ame o seu pastor, esteja ao lado do seu pastor, esteja ao lado dos irmãos, mas não esqueça, trilhe o caminho com a sua casa, se preocupe com isso, em ensinar os mandamentos para a sua casa, para a sua família, porque naquele grande dia que Jesus falou que o Filho do Homem virá sobre a nuvem com poder e grande glória, meu irmão, é cada um por si. Você não vai subir grudado no pé do pastor, do líder religioso, não, da igreja, não. Você não vai subir com a placa da igreja na sua mão, aqui não, ó, dizendo, ô glória, eu sou da igreja fulano de tal, eu sou de denominação tal, Deus vai deixar eu entrar na glória. Não! Quando Jesus vier, irmão, todas as placas de igreja vai cair, não vai servir para nada. Denominação não vai servir para nada, irmão, nada disso vai servir naquele grande dia. Nada disso vai nos garantir naquele grande dia. Isso é a palavra, irmão. É a palavra que está dizendo isso. Congregue, cultue, adore, esteja lá, vá, ore, busque, jejua, suba ao monte, busque mesmo, se alegre mesmo, mas não se esqueça que o seu descanso está em Jesus de Nazaré. Quero orar por você para a gente terminar essa live, que eu já falei demais, misericórdia. Você que não conhece Jesus, que vai assistir essa live, você que está desesperado, confuso, que vai assistir essa live na sua casa, no seu sofá, na sua cama. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Você que ainda não acredita, não consegue ver Ele como seu descanso. Você que é viciado em drogas. Você que é viciado em prostituição, em jogo, na cachaça, na bebida. Não se desespere. Ah, Deus não me aceita, Deus não vai me aceitar. Não, Ele te aceita. Como você está. Ele só não vai querer que você continue do mesmo jeito. Ele vai consertar você, mas quando você consertar, você vai se tornar uma bênção na vida das outras pessoas. Amém? Quero orar por você que está com crise de ansiedade na sua casa. Você que está vendo vulto dentro da sua casa, você está perturbado, você está cansado, você está oprimido. Eu quero orar por você que vai assistir essa live. Em algum momento você vai assistir essa live. Você que entrou agora neste vídeo, nessa live, vai assistir ela. Eu quero dizer para você, Jesus te ama. E Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano de paz e não de mal. Deus não quer te castigar, não. Deus não quer te punir, não. A punição, Ele derramou sobre Jesus. Esse homem que nós estamos falando aqui. Jesus já pagou a sua punição. Você não precisa sofrer. Para de sofrer, irmão. Vem para Cristo. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Você que quer aceitar Jesus, está assistindo essa live e quer aceitar Jesus, faça uma oração comigo. Aí, dobre o joelho, ou sentado mesmo, ou deitado mesmo, não importa. Aí, no transporte público, vamos orar, fala com Deus, aceita Jesus, Ele te ama. Ele te ama muito, Ele te ama tanto que morreu por você.
para te salvar. Quero orar por você. Ore comigo se você quer aceitar Jesus agora como o único suficiente Salvador. Ore comigo assim: ó Deus e Pai, eu ouvi a Tua palavra, Pai, nesta hora. Eu abro meu coração para esta palavra e acredito que só Jesus pode me dar o verdadeiro descanso. Eu acredito que o Senhor, ó Deus, é o único Deus. E eu acredito que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Me aceita agora. Perdoa os meus pecados. Aceita-me como eu estou, mas me transforma em uma nova criatura. Lava a minha vida, purifica a minha vida. Eu aceito e creio no sacrifício de Jesus por mim, na cruz do Calvário. Eu aceito este amor e declaro que a partir de agora, o diabo, os demônios, não têm poder sobre a minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha vida pertence a Ti, ó Deus, e pertence a Jesus. Eu declaro com a minha boca: Jesus é o Salvador da humanidade. Eu declaro com a minha boca que Jesus é o meu Salvador. Eu aceito Jesus. Eu aceito tudo que Ele fez por mim e vou caminhar com Ele. Mantém, ó Deus, o meu nome escrito no livro da vida. Mantém, ó Deus, o meu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! A partir de agora, você que fez essa oração comigo, está vivendo uma vida de descanso em Deus. Você não é mais o mesmo. Você não é mais um ser humano pobre, miserável, espiritual. Você agora é uma nova criatura. Paulo disse: aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo ficou para trás. Tudo que você fez ficou para trás. A partir do momento que você orou e fechou a oração, agora tudo é novo na sua vida. O plano de paz está sobre você agora. Plano de descanso está sobre você agora. Obrigado você que ficou aqui nessa live comigo. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Compartilhe depois essa live com os seus familiares. Ela vai ficar salva no meu Instagram. Compartilhe, anuncie, ajude-me a anunciar a Jesus na Escritura com as pessoas. Vamos falar que Jesus está voltando. Vamos falar a elas que Jesus está voltando. Deus abençoe vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno Deus faça resplandecer sobre você o rosto dele e que o Eterno Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha o restante de noite feliz, de descanso e abençoado. Em nome de Jesus.